Pessoal, dando continuidade a esse gráfico abaixo aí, nós vamos começar a observar que há uma variação de temperaturas ao longo do território brasileiro. Se a gente fosse pegar também nesse gráfico o território nordestino, nós poderíamos analisar com maior facilidade as médias anuais muito mais elevadas. Mas nós temos aí a cidade de Macapá, como por exemplo, temperaturas com latitude zero, nós vamos ter média anual de 26,9 graus Celsius, temperatura média anual relativamente alta. Em Vitória nós vamos ter 25,4 graus Celsius. Em Florianópolis nós vamos ter 20,8 graus Celsius, ou seja, temperatura média anual que se fosse aqui em Campina Grande a gente estava o quê? Batendo o queixo, né? Então quando está 20 graus todo mundo já aproveita para usar um casaco, uma calça, até uma meia. Quando está 19 graus, pronto. A gente está parecendo que está morando na Sibéria. A verdade é essa, porque nós temos temperaturas médias anuais mais elevadas. Não tanto como, por exemplo, áreas litorâneas aqui da região do Brasil, aqui na região Nordeste. Como, por exemplo, a cidade de Recife, ou cidades mais quentes até do interior aqui do Nordeste, como, por exemplo, no Piauí e no Maranhão, que tem médias térmicas elevadíssimas ao longo do ano. E se também se pegarmos as médias térmicas de latitude da região norte, nós vamos ter também médias elevadas e também índice de umidade e precipitação chuvosa elevadas também. Em Porto Alegre, nós vamos ter também média de temperatura de 20 graus Celsius, o que é uma média anual relativamente baixa. Tem cidades no Brasil, por exemplo, como Pomerode, no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, São José dos Ausentes, que nós vimos, inclusive, um vídeo ano passado, que tem médias anuais baixíssimas, e no inverno, você de fato, você não pensa que está no Brasil, você pensa que está o quê? No continente europeu, temperaturas baixíssimas anuais. Nós vimos que o fator latitude interfere diretamente, porque nós vamos ter uma região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, de influências de massas de ar vindas da Patagônia e também influências de massas de ar da questão do Trópico de Capricórnio. Então, essa região é cortada pelo Trópico de Capricórnio, então, consequentemente, nós vamos ter médias anuais mais baixas do território brasileiro. Se comparando com as nossas do Nordeste, né, temperatura, calor da gota serena. Nós vamos ter aí no próximo slide só um tempinho aqui, enquanto ele abre. Então, nós vamos ter aí no próximo slide as zonas da Terra aí, ó, alguns climas do planeta são diferentes, são diretamente influenciados pelo fator latitude. O clima polar, o temperado, o tropical. No entanto, a altitude pode diminuir ou mesmo anular a influência da latitude. É como, por exemplo, eu estou no continente africano. E lá no continente africano tem o ponto mais alto do continente africano, é o Monte Kilimanjaro. Nas redondezas do Monte Kilimanjaro, no topo do Monte Kilimanjaro, nós vamos ter até incidência de neve. Mas, em compensação, embaixo, nas áreas mais próximas ao Kilimanjaro, nós vamos ter, inclusive, influências de savanas. Então, por conta da altitude, nós vamos ter essas temperaturas reduzidas nas áreas mais altas do Monte Kilimanjaro. Só como exemplo que também a altitude pode anular esse questionamento. Aí nós vamos ter as zonas térmicas, que a gente já debateu. As zonas térmicas são divididas em zona polar do norte, zona temperada norte, a zona tropical, o trópico de Capricórnio, a zona temperada sul e a zona polar do sul. Essas aqui são as zonas térmicas que cortam o globo terrestre. Ou seja, quando eu faço aquela divisãozinha no quadro, que digo que nessa zona aqui é a temperatura mais alta e à medida que vai se afastando da zona tropical, as temperaturas elas vão diminuindo, ok? Vamos dar continuidade. Aí nós vamos ter a temperatura média anual, como vocês também podem se aprofundar olhando no módulo de vocês já, página 17, como eu falei anteriormente. Aí, ó, as médias anuais, também no módulo de vocês, em menor tamanho. Temperaturas mais elevadas aí, inclusive nessa região do globo,
onde fica, por exemplo, o deserto do Saara. O deserto do Saara, que é uma das temperaturas mais quentes, é um deserto, no caso, de clima árido. Outro fator climático, nós vamos ter a altitude e o relevo. A temperatura diminui com o aumento da altitude. Então, à medida que a altitude ela aumenta, a temperatura ela cai. Aumenta a altitude e diminui a temperatura. É por isso que lugares situados na zona intertropical da Terra, mas com altitudes superiores a 5.000 metros, permanecem cobertos de neve. É o exemplo que eu falei para vocês do Monte Kilimanjaro. Savana e no topo do Kilimanjaro, incidência de neve. Acima de 5.000, aqui no Brasil nós vamos ter temperaturas elevadas também nos topos. Por exemplo, no Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. Incidência de neve, nem pensar, né? Até porque nosso território ele não é benevolente para essa questão da neve. Neve só tem em alguns lugares específicos, principalmente cortados pelo Trópico de Capricórnio. Então, algumas cidades da região sul, sim, tem precipitação de neve. Nós chamamos também de precipitação de neve. Então, poucas localidades do Brasil viu neve na vida. Poucas pessoas do Brasil tiveram incidência de neve. Em média, a cada 200 metros de altitude que se sobe, a temperatura diminui aproximadamente 1 grau Celsius. Ou seja, por exemplo, eu fui para a cidade de Maturé, onde é o ponto mais alto da Paraíba, o Pico do Jabre. Quando eu chego no alto do Pico do Jabre, a temperatura ela vai diminuindo frequentemente, porque nós vamos ter acima de 200 metros de altitude. Então, a questão da ventilação, a temperatura média lá do topo do Pico do Jabre, ela já vai ter no quê? Uma diminuída de temperatura. Até porque é uma área também que faz parte da Serra da Borborema. Então, nós estamos também numa área acima de 200 metros de altitude em relação ao nível do mar. Nós estamos na Serra da Borborema. Por isso que nós temos temperaturas mais baixas do que em João Pessoa, que é uma área em relação ao nível do mar. Então, as áreas a nível do mar, elas têm temperaturas mais elevadas do que áreas mais acima do nível do mar. E nós estamos acima do nível do mar. Então, nós vamos ter aí a variação de temperatura conforme a latitude. Nós vamos ter áreas a nível do mar, áreas acima do nível do mar, onde tem geralmente em algumas cidades. E aqui bem mais acima, nós vamos ter temperaturas mais baixas do que em relação às áreas mais baixas. Então, à medida que nós vamos ter a 1.200 metros, nós vamos ter uma temperatura média de 16 graus Celsius. Vocês podem acompanhar também essas questões aí na página 18. Na página 18 tem a influência da altitude também, para quem quiser acompanhar pelo módulo de vocês, certo? Então, aí nós vamos ter esse gráficozinho, essa imagem que no caso, vai a questão das altitudes, como elas influenciam também nas paisagens. As terras mais quentes são áreas mais tropicais, áreas litorâneas, que são, por exemplo, aí nós vamos ter os tipos de agriculturas que são utilizados em grande parte dessas regiões. Aí nós vamos ter a cultura da risicultura, que é a cultura do arroz, do café, da banana. Café e banana são produtos tropicais, as palmeiras. Tem produtos que são exclusivamente brasileiros e tropicais, como, por exemplo, aqui no Brasil dá certo muito a banana, o abacaxi, a própria manga. Está pensando que em outros lugares do mundo, principalmente em florestas temperadas, existem o mesmo tipo de agricultura que se tem aqui no Brasil? Ah, mas como é que esses países também produzem esses tipos de gêneros agrícolas? Talvez eles não precisem produzir. Nós exportamos para esses países os gêneros tropicais. Não se falta hoje em dia, né? Nós temos esse intercâmbio, essa exportação em grande escala de produtos tropicais. Nós somos agroexportadores da América do Sul, principalmente nessa região tropical da América do Sul. Tanto a América Central como o Brasil exportam bastante esses gêneros alimentícios, principalmente para os países nórdicos, tá certo? Nós vamos ter aí as florestas subtropicais, também ricas em canas-de-açúcar, soja e uva, também dá certo nas florestas subtropicais. Aí, quando à medida que vai, no caso, as temperaturas vão diminuindo, vocês vão vendo que os tipos de agricultura já vão também sendo mais o que? Modestos. Aí das magnólias, do milho e do algodão.